Existe um tipo de saudade que hora ou outra atravessa as pessoas. Não é a saudade de alguém ou de algum lugar. É um tipo de saudade que fala um pouco sobre alguma parte de nós. Quase como se a gente estivesse perdendo de vista ou não tivesse um acesso completo a uma versão nossa que se autoriza mais, que se permite mais, que desfruta mais dessa vida que é tão rara, tão breve. É uma saudade da gente, porque às vezes a gente se perde da gente. E essa saudade traz uma sensação de que a vida poderia ser mais viva, poderia ser mais leve, poderia ser mais verdadeira, poderia ser mais fluida. Mas ao mesmo tempo, às vezes a gente continua se perdendo nas mesmas questões, repetindo os mesmos padrões, os mesmos conflitos, os mesmos desafios e às vezes as mesmas relações. E esse é o tema do próximo retiro, que vai acontecer nos dias 15, 16 e 17 de maio. Relacionamento. Faz mais de 10 anos que eu trabalho com terapia, retiros, imersões, e não existe tema mais recorrente e revelador do que as nossas relações. A minha vida é dedicada a escutar histórias de dor, de conflito, de trauma, de desafios, mas também de desejo, de amor, de tentativa, de recomeço, de sonhos. E no centro de tudo isso, lá está o tema relacionamento. Porque é através das relações que você se constrói a sua identidade, a sua autoimagem, suas crenças, seus padrões, sua forma de enxergar a vida. É através das relações que você se percebe, que você se expressa, e que muitas vezes você se perde. Nós nos perdemos. Grande parte do que nós nos tornamos é construída a partir das nossas relações. Mas nós vivemos numa sociedade que subjuga o poder, a força e a potência dessas relações. Numa sociedade que busca moldar a gente. Nós não somos estimuladas a expressar quem a gente realmente é. A gente cresce numa forma, num molde. Basta você virar o rosto e olhar para os lados e você vai perceber o quanto as pessoas não se autorizam a ser quem são. O quanto as pessoas buscam seguir as tendências, porque a gente busca pertencer. Nós não vivemos numa cultura e numa sociedade que estimula essa fluidez, essa autopermissão, esse lugar de expressão mais verdadeiro. Muito pelo contrário. A gente tem que se adaptar, a gente tem que se encaixar, a gente aprende dessa maneira desde os primórdios da nossa existência. É muito diferente você ter que caber naquilo que você acha que o mundo quer de você e você poder transbordar. É evidente que esse modelo que a gente tem, coletivo, não atravessa só as nossas relações amorosas. Como eu disse antes, isso vem lá do início. E atravessa as nossas amizades, as nossas relações profissionais, familiares principalmente, e a forma como a gente se expressa no mundo. O quanto a gente se autoriza a ser quem a gente é. Isso está diretamente ligado à forma como a gente se relaciona com o nosso mundo interno, com a casa que somos nós. E antes de falar um pouco mais sobre o retiro, porque tudo isso está conectado com o campo que vai ser trabalhado dentro desse retiro, eu gostaria de dividir com você um aprendizado que eu tive, que para mim é uma chave que abre muitas portas diferentes e que fala sobre duas necessidades fundamentais. Nós temos muitas necessidades, mas essas duas vão acompanhar a gente ao longo de toda a nossa vida. E se a gente não olha para isso, a gente se perde. Então a primeira necessidade fundamental que a gente tem, e que está absolutamente conectada ao campo das relações, é a necessidade de pertencimento, de ser vista, de ser amada, de ser reconhecida, de se sentir importante para alguém ou dentro de algum contexto. Por isso, o medo tão grande, a rejeição, do julgamento, do abandono, de não ser amada, de não conseguir fazer as coisas que nós precisamos, que o mundo espera de nós, esse desejo de ser alguém para quem? E a segunda necessidade fundamental, que é a necessidade de autonomia. Quando a gente tem autonomia, a gente tem mais liberdade de ser quem a gente é, de expressar as nossas vontades, de colocar limites, de se colocar na vida, de ir na direção daquilo que faz sentido, de ter mais sentido. A grande questão é que muitas vezes essas duas necessidades fundamentais entram em choque. Às vezes, para eu fazer aquilo que eu gostaria, eu preciso pensar no outro. Eu encosto a minha verdade, coloco ela dentro de uma gaveta para não frustrar o outro, para não gerar atrito, para não entrar em conflito, por medo do julgamento, da rejeição, do abandono. Muitas vezes eu não me autorizo a algo porque em algum momento me disseram que eu não era capaz, porque dizem que esse não é o melhor caminho a se percorrer. E por aí vamos embora. Muitas vezes esses modelos estão entre a versão de nós que se expressa no mundo e aquela que a gente sente saudade.
Entenda que é a partir desse conflito que os padrões começam. Então você se adapta para não perder, não se expõe para não ser julgada, se cala para evitar um conflito, se molda para conseguir pertencer, caber, e muitas vezes isso é inconsciente. Se afasta para não se machucar, não se autoriza, não se permite. E aí, aos poucos, aquilo que a gente chama de amor, ou as nossas relações, começam a se misturar com o medo. São norteadas pelo medo. Como é que a gente consegue viver bem se a gente está com medo? Se as nossas relações não fluem? Se não podemos ser quem somos nas nossas relações? Então existe uma diferença muito grande entre apego, carência, dependência emocional, ansiedade e amor. Se as nossas relações giram em torno desse eixo, existe algo que a gente precisa olhar. A gente não constrói amor desse lugar, porque amor não é só sentir. Amor é prática, presença, escolha, consciência e interesse. Porque às vezes os modelos que eu aprendi sobre o que é o amor estão defasados, são disfuncionais, e isso vai afetar toda a minha estrutura de vida. E aí eu preciso dizer pra você que quando a gente não olha pra algo, seguimos repetindo histórias antigas, histórias que começaram muito antes de nós, na sua família, nos vínculos que você formou, nas experiências que moldaram a forma como você se relaciona consigo e com o outro. E quando a gente começa a enxergar isso, quando a gente começa a olhar pra isso, quando a gente busca uma ressignificação, quando a gente busca um novo tipo de experiência, a gente para de reagir da mesma forma e começa a conseguir fazer novas escolhas. E é isso que nós vamos viver nesse retiro. 3 dias imersas e imersos na natureza, num lugar maravilhoso, com uma equipe incrível, facilitadores incríveis que estarão lá para receber você, para cuidar desse espaço, para zelar por um espaço onde você pode relaxar. Porque a gente não consegue se olhar verdadeiramente e fazer o nosso processo de transformação se a gente tensiona o tempo inteiro. Por isso que a gente se retira, para relaxar um pouco, para largar um pouco as máscaras que a gente muitas vezes precisa sustentar, ou os tantos papéis que a gente precisa administrar para dar conta da vida. E é curioso porque a gente para fazer tantas coisas, tantas responsabilidades que a gente tem que dar conta, e no momento da gente parar para uma das coisas mais fundamentais que existem, se não for a mais, na minha opinião é a mais, que é cuidar da gente, às vezes a gente não tem tempo. Então o retiro cria esse tempo. Cria esse espaço. E o caminho de volta para casa tem o propósito de criar um espaço seguro, amoroso, leve, horizontal, onde todas e todos nós podem se sentir em casa. Uma casa amorosa, acolhedora, com escuta ativa e com muitos recursos e ferramentas que facilitam esse movimento, da gente entrar em contato com esse mundo interno e atravessar esses lugares em nós que às vezes são super antigos e que nos impedem de alcançar, de chegar mais perto do nosso próprio centro, da nossa expressão mais autêntica, desse amor que vive dentro de nós, mas que muitas vezes está guardado numa caixinha, que a gente tem medo. Então que o amor possa te convidar, se for o seu momento, a participar desse encontro incrível, a viver essa experiência e se autorizar a ser um pouco mais você e a se relacionar de uma maneira mais positiva com você e com o mundo ao seu redor. Então eu te espero de braços abertos no caminho de volta para casa.